Olá, pessoal. Meu nome é Maria Tereza. Eu sou aluna do 8º período de Geografia e atualmente eu participo da residência pedagógica junto com o professor Eli e a professora Melina. Olá, meu nome é Larissa Lorien, eu também sou aluna do curso de Licenciatura em Geografia do campus Poços de Caldas e também participo do programa Residência Pedagógica com os professores mencionados pela Maria Tereza. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a geopolítica da Coreia do Norte. Para contextualizar um pouco a geografia do país, a gente trouxe um mapinha da Coreia do Norte, como vocês podem ver no slide, e está localizado na Península Coreana. Península, como vocês devem lembrar das outras aulas de geografia, é um relevo que ele é quase todo rodeado por água. É quase como se fosse uma ilha, exceto por uma parte. Então, como vocês podem perceber aí no mapa, a Península Coreana é esse trecho que abrange a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é todo rodeado por água, exceto na parte norte, na região norte. A população da Coreia do Norte totaliza 23 milhões e 906 mil habitantes. E a capital do país é Pyongyang. A Coreia do Norte, além de ter fronteira com a Coreia do Sul, ela também se delimita com a Rússia a nordeste e a China a oeste. E o território norte-coreano ele é extremamente montanhoso, e isso é um fato que impossibilita um pouco a habitação em algumas regiões do país. Então, a população fica mais concentrada em outras regiões mais fáceis de ser habitadas. O clima do país ele é um clima temperado, continental, e apresenta as 4 estações do ano muito bem definidas. Então, como a minha colega Larissa falou, a gente vai entender um pouco mais sobre a política, né, sobre a geopolítica da Coreia do Norte, mas para a gente entender sobre a geopolítica desse país, a gente precisa entender um pouco mais sobre a história e o que fez originar esse país. A gente sabe que existem duas Coreias hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Como que aconteceu essa divisão? Por que existem duas Coreias? Tudo começou em 1910, quando a Coreia ela foi invadida e anexada ao Império Japonês. E essa condição permaneceu por 35 anos, da Coreia sendo do Império Japonês. E durante esses 35 anos, o país foi muito explorado, não somente os seus recursos, mas também a sua população. Tanto que hoje em dia ainda dizem que existe um remorso, uma rixa entre os japoneses e os coreanos. Porém, depois, ao longo desses 35 anos, né, em 1945, o Japão acabou perdendo a Segunda Guerra e, consequentemente, perdeu o território coreano. A Coreia ela foi invadida pelos soviéticos e pelos Estados Unidos. Essa divisão ficou marcada pela União Soviética a norte do território e os Estados Unidos a sul. Foi aí que já aconteceu a separação. Dali para frente, o território ficou separado e com essas características bem definidas. Essa divisão ela ficou marcada pelo paralelo 38, que divide o país bem no meio. Com essa divisão, né, como esses dois países tomaram o território coreano, eles não somente tomaram o território, mas também começaram a passar os seus ideais à população que habitava ali. Então, a parte norte começou a sofrer influência da União Soviética Comunista e a parte sul começou a sofrer influência dos Estados Unidos, né, com os ideais capitalistas. Então, mesmo após os Estados Unidos e a União Soviética deixarem o território coreano em 1948, ele permaneceu dividido, porque a população de cada território já tinha uma diferença ideológica muito grande e muito definida. Tanto que na parte norte já havia surgido
o regime comunista, né? E na parte sul eles já haviam elegido um presidente, né, para governar o território. E como já havia acontecido essa influência e já tinha crescido muito a diferença desses ideais, nenhuma parte nem a outra aceitava que o território ficasse dividido dessa forma, né? Eles queriam tanto o norte comunista quanto o sul capitalista queriam unificar o país com um só ideal. Então, enquanto acontecia a Guerra Fria, começou a ter uma disputa entre essas duas Coreias, né, para dominar o território. A Coreia do Norte pediu auxílio para a União Soviética e para a China para tentar dominar o país. Então, eles deram o primeiro movimento no avanço, né, dessa disputa, e aí começou a guerra, que aí foi caracterizado a Guerra das Coreias, que era a disputa de território para unificar o país com um só ideal, em 1950. Como eu havia mencionado, esse confronto ele ficou marcado por ter interferência de outros países, né? Então, a União Soviética e a China estavam do lado da Coreia do Norte, auxiliando na guerra, enquanto os Estados Unidos mandou soldados e reforços para auxiliar a Coreia do Sul. Eles falam, né, que essa guerra ela foi uma guerra em vão e sem vencedores. Ela durou 3 anos, com muitas e muitas mortes, e foi só em 27 de julho de 1953 foi assinado um armistício na cidade de Panmunjom. E esse armistício, ele fazia a divisa entre os dois países, né? E foi acordado um cessar-fogo. Não, e o fim da guerra, né? Mas, assim, esse armistício, ele mais estabelecia uma zona desmilitarizada no paralelo 38, mas não teve um real fim da guerra. Eles mais fizeram um acordo para parar de atacar um lado e atacar o outro. Então, eles falam que essa guerra por essa disputa de território foi uma guerra sem vencedor, assim, só teve muita morte e foi uma guerra que eles dizem que acontece até hoje, tanto que não tem uma amizade entre as duas Coreias. Aí, como a Maria Tereza estava dizendo, com essa divisão política e territorial dos dois países, cada qual seguiu de forma independente as suas ideologias, e isso reflete até hoje na estrutura de cada um. A Coreia do Norte, ela possui um regime comunista bastante fechado e ditatorial. O país é governado pelo Kim Jong-un, que é herdeiro da dinastia Kim, e ele segue com o legado de seu pai. Aqui a gente tem uma foto do atual governante, né, da Coreia do Norte. E por ter uma economia fechada, o país acabou que não se desenvolveu em alguns setores. E grande parte da sua economia depende hoje do setor agrícola, industrial e militar. Só que a gente vai falar um pouco mais para frente dessa questão da economia fechada do país. Os meios de produção na Coreia do Norte, eles são todos propriedade do Estado, em virtude do seu regime comunista, que é assim que funcionam os regimes comunistas, né? E o país é um dos 5 países do mundo que utiliza esse regime nos dias de hoje. Isso ocorre por meio das empresas estatais ou de fazendas coletivizadas. É assim que os meios de produção permanecem sendo propriedade do Estado. Então, serviços como educação, saúde, produção de alimentos e moradia são todos financiados pelo Estado. Inclusive, diversas organizações mundiais acusam o governo norte-coreano de ser responsável por tomar medidas que violam os direitos humanos da população, de forma bastante severa e ocorre com bastante frequência. Os moradores da Coreia do Norte, inclusive, não podem acessar celular, e turistas que eventualmente visitarem o país não podem tirar fotos
nos monumentos principais, etc. Mas, em contrapartida, o governo nega a maioria das acusações feitas pelas organizações mundiais, né? E acusa essas mesmas organizações de espalhar esses boatos como uma forma de fazer uma campanha de difamação, com o intuito de derrubar o regime comunista que acontece no país. Trazendo um pouco para o contexto do poder bélico da Coreia do Norte, e fazendo uma contextualização histórica, nos anos 90, no final dos anos 90, após a queda do socialismo soviético, a Coreia do Norte ela vai deixar de ter o apoio que até então eles tinham, econômico, bélico e político, da União Soviética, e eles vão se ver, então, na necessidade de desenvolver seu próprio armamento nuclear. Para quê? Para conseguir se sustentar no poder enquanto um governo socialista, porque eles temiam que houvesse intervenções estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, então eles vão começar a investir em desenvolvimento nuclear para conseguir proteger o governo comunista do país. Com isso, o governo ele vai se retirar do tratado que tinha sido assinado no final da década de 60, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é um tratado que vários países tiveram que assinar, inclusive o Brasil, para não continuar desenvolvendo armamento nuclear. Só que o governo da Coreia do Norte vai se retirar para poder continuar desenvolvendo armamento nuclear, e em virtude disso, em 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele vai incluir o país no intitulado Eixo do Mal, junto com o Irã e o Iraque. Essa inclusão da Coreia do Norte no chamado Eixo do Mal, ela vai trazer o aumento das sanções, que são boicotes econômicos, políticos e comerciais, que vão contribuir para uma piora da situação econômica do país. Por isso, quando eu disse no início que o país se trata de um regime econômico mais fechado, isso se dá também em virtude da relação com outros países, né? Os próprios Estados Unidos aumentaram as sanções em relação à Coreia do Norte para boicotar economicamente mesmo o país e, dessa forma, tentar combater o governo comunista. Em 2011, o Kim Jong-un, que é neto do fundador da Coreia do Norte, ele vai assumir o governo do país após a morte de seu pai. E vai permanecer no governo até então, ele continua sendo presidente, né? Agora no ano de 2021. E desde então, esse líder tem efetuado ainda mais testes nucleares do que os seus antecessores, do que seu pai e seu avô. E isso vai despertar, em alguns momentos, uma tensão muito forte com os Estados Unidos, como vocês provavelmente já devem ter acompanhado. Recentemente, houve um aperto de mãos entre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Mas esse aperto de mão não resultou em muitas mudanças efetivas na relação entre os dois países, só serviu para diminuir um pouco a tensão. Porém, no último dia 8 de janeiro, o líder norte-coreano afirmou, fazendo uma alusão aos Estados Unidos, que não importa quem está no poder. Com isso, ele está se referindo ao novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Não importa quem está no poder, a verdadeira natureza de sua política contra a Coreia do Norte nunca mudará. Enquanto isso, a Coreia do Sul segue com a sua república constitucional, né, em regime capitalista, e eles tiveram grande desenvolvimento industrial e econômico durante os anos de 1970. E eles formam, juntamente com a Singapura, Hong Kong e Taiwan, os Tigres Asiáticos. O país aderiu ainda à industrialização orientada para exportação, com destaque para os produtos eletrônicos e automóveis, sendo que a Hyundai, uma empresa de automóveis, é uma das principais empresas do país. Esse assunto, ele não vai se encerrar por aqui, porque as tensões que ocorrem entre países comunistas e países capitalistas ainda estão em andamento, como é o caso da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, etc. Então, é importante a gente trazer esse contexto para essa aula, para vocês conseguirem acompanhar todas as movimentações que acontecerem nesse contexto geopolítico desses países, né?
E a gente vai encerrando por aqui essa aula. Espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar. Muito obrigada, até a próxima.